Eu nunca imaginei ter que sentar em uma cadeira e explicar o que o meu filho merece viver. O Cauã tem 19 anos. Ele ainda não construiu tudo o que sonhou, ele ainda não realizou as suas coisas. Mas de repente a vida dele passou a depender de decisões, de pedidos, de advogados, de negativas. Enquanto tudo isso, meu filho piorava um pouco a cada dia. E é tão ruim não depender mais da gente. Como mãe, eu não estava pedindo um privilégio, eu não estava pedindo algo inalcançável. Eu só estava pedindo que salvassem o meu filho. O Cauã não recusou ver, ele recusou violar a sua fé. E tem uma diferença muito grande entre desistir da vida e não ferir os seus princípios. Esta é a história de Cauã, um jovem de apenas 19 anos diagnosticado com leucemia. Ele recusou o tratamento de transfusão de sangue por convicção religiosa. Com isso, buscou a sua família para achar um outro meio para não afetar a sua fé. Mas a pergunta desse documentário é um pouco maior. Quando a religião de um paciente impede determinado procedimento médico, até onde vai o dever do Estado para garantir um tratamento alternativo ao SUS? Eu sei que muita gente pode não entender, mas para mim, a minha fé não é uma parte separada da minha vida. Ela faz parte de quem eu sou. Estou pedindo uma chance de viver sem trair a minha consciência. Quando a Emily me procurou, ela não chegou falando em processo, decisão judicial, Constituição. Ela chegou como mãe. E uma pergunta dela foi muito simples, mas muito dolorosa. Doutor, eles estão dizendo que a fé que eu ensinei ao meu filho vai matá-lo? E foi naquele momento que eu entendi que nós não estamos falando apenas sobre um procedimento médico. Nós estamos falando de dignidade, liberdade religiosa, consciência. Estamos falando sobre direitos fundamentais e garantias que não podem ser quebradas. A fé não é o detalhe na vida de uma pessoa. Para quem crê, a consciência é sagrada. O Cauã não está rejeitando a medicina, ele está procurando um tratamento que respeite ele por completo. O corpo, a alma e o espírito dele. Cauã não se tornou apenas um paciente, tornou-se o rosto de uma pergunta que o Estado, a medicina e o direito precisam responder. É possível proteger a vida sem destruir a fé? Quando falamos de leucemia, falamos de uma doença grave, agressiva e que exige resposta rápida. O tempo nesses casos não é apenas um detalhe, o tempo pode mudar completamente o rumo do tratamento. Em muitos protocolos médicos, a transfusão de sangue aparece como uma medida importante de suporte, porém, isso não significa que a medicina se resume a uma única alternativa. Existem estratégias terapêuticas que buscam reduzir ou evitar o uso de sangue, desde que sejam tecnicamente viáveis, seguras e compatíveis com o quadro clínico de cada paciente. Eu aprendi que o hospital tem um som diferente. Tem o som de passos, dos aparelhos, das portas abrindo, dos médicos falando baixinho. Mas o pior som é o do silêncio. Teve um dia que ele segurou minha mão e falou: "Mãe, eu não quero morrer." Aquilo acabou comigo. Porque meu filho não estava desistindo de viver. Ele estava pedindo outra solução, a solução que ele não tivesse que recusar sua fé. Quando um direito fundamental está na Constituição, ele não existe apenas para ser citado. Ele existe para produzir efeito na vida real. A Constituição não protege direito só quando é fácil. Protege justamente quando há esse conflito, há uma urgência, uma vulnerabilidade. Por isso, não basta reconhecer que Cauã tem o direito à sua convicção. É preciso garantir que esse direito tenha consequência prática. O Estado não pode transformar uma garantia constitucional em uma formalidade sem efeito, porque direito que está escrito, mas não é respeitado, deixa de proteger. E o papel da Justiça é impedir que a Constituição fique apenas no papel. O Supremo Tribunal Federal, no tema 952, enfrentou esse conflito. De um lado, o dever de proteger a vida, de outro, o direito de uma pessoa maior, capaz, consciente, a recusar determinado procedimento médico por convicção religiosa. A resposta do Supremo foi extremamente clara. A recusa à transfusão de sangue, quando livre, informada e esclarecida, deve ser respeitada. Isso não significa escolher a morte, significa exercer a autonomia sobre o próprio corpo e afirmar que a vida também precisa ser preservada com consciência, fé e coerência. A recusa não autoriza o abandono,
Se houver alternativa terapêutica disponível, segura e adequada, o poder público deve buscar esse caminho, inclusive pelo SUS. É preciso reconhecer que o cuidado médico também precisa respeitar a pessoa que existe por trás do diagnóstico. É impossível ouvir a história de Cauã sem se sensibilizar, Malu. Estamos falando de um jovem de 19 anos, de uma família angustiada e de uma doença grave. O Estado ele não ignora essa dor. Mas também é preciso compreender que o Sistema Único de Saúde atende milhões de pessoas. O SUS ele é baseado na universalidade, na igualdade e na responsabilidade na administração dos recursos públicos. Quando o poder público analisa um pedido de tratamento alternativo, ele precisa observar critérios técnicos. Não basta que o paciente prefira um procedimento. É necessário verificar se o tratamento é seguro, se é adequado ao caso, se está disponível, se possui respaldo médico e se é compatível com a estrutura do sistema. Malu, a liberdade religiosa deve ser respeitada, eu concordo. Porém, isso não significa que todo tratamento alternativo, especialmente quando mais caro ou mais complexo, deva ser custeado automaticamente pelo Estado. O dever público ele existe, mas ele precisa ser equilibrado com a viabilidade médica, disponibilidade do procedimento, responsabilidade com os demais pacientes que também estão lá aguardando atendimento. De um lado, Lohane defende a fé de Cauã, que não pode ser usada como motivo para negar o tratamento. Para ela, o Estado deve buscar e respeitar a autonomia do paciente e buscar uma alternativa terapêutica possível. De outro lado, Vitor sustenta que o poder público não pode agir sem critérios, pois o SUS precisa atender toda a coletividade, com recursos limitados e responsabilidade administrativa. Entre esses dois pontos está o Cauã, um jovem que não quer morrer, mas também não quer violar sua crença. O Estado tem razão quando fala em critérios, mas perde a razão quando usa esses critérios em justificativa para inércia. Burocracia não pode ocupar o lugar na Constituição, e a demora em casos como este de Cauã não é neutra. Quando um paciente que piora a cada dia recebe essa omissão, ela também produz efeitos. Às vezes, uma resposta tardia equivale a uma resposta inútil. Esse caso não fala apenas de Cauã, ele fala sobre todos aqueles que em algum momento precisam escolher entre serem ouvidos ou serem atropelados por um sistema que trata a consciência como um obstáculo. A igualdade verdadeira não é tratar todos da mesma forma. A igualdade verdadeira é reconhecer quando uma pessoa está em uma situação diferente e ela precisa de uma resposta diferente. Entendimento. O Estado não pode ignorar a condição religiosa do paciente, isso é verdade. Mas também não pode tomar decisões baseadas apenas em emoção do caso concreto. A política pública de saúde ela precisa ser organizada com critérios objetivos. Caso contrário, corre-se o risco de criar desigualdade entre os próprios pacientes do SUS que estão ali aguardando. Por isso, a análise ela deve considerar urgência, viabilidade do tratamento, indicação médica, a existência de uma alternativa disponível e a impossibilidade financeira do próprio paciente custear. O desafio é justamente esse: respeitar a liberdade individual sem comprometer a organização coletiva do nosso sistema. Como mãe, eu não estava pedindo um privilégio, eu não estava pedindo algo impossível. Eu só queria que olhassem para o meu filho como uma vida, não como um custo, não como um processo, não como um problema. A obra Luta pelo Direito ensina que quando uma pessoa abandona a defesa do próprio direito, ela enfraquece o direito de todos. Por isso a resistência do Cauã não é apenas individual, é um grito coletivo. É um basta contra a violência e a liberdade religiosa. Um basta a ideia de que a fé pode ser ignorada quando incomoda um protocolo. Um basta a tentativa de transformar uma convicção legítima em um motivo de exclusão de cuidado. O tratamento alternativo não deve ser visto como privilégio, deve ser compreendido como uma forma de compatibilizar o dever da proteção com o respeito à dignidade da pessoa humana. Cauã está reafirmando que nenhum direito fundamental pode existir apenas no papel. Muita gente olha para a decisão como a do Cauã e pergunta: por que simplesmente ela não pode ser aceita? Mas essa pergunta simplesmente nasce de quem não entende o peso da consciência. Para uma pessoa de fé, não existe vida plena quando você é obrigado a revogar a sua crença. O Cauã ele não rejeitou os profissionais da saúde, não rejeitou os cuidados médicos. Ele simplesmente disse: eu quero ser tratado sem ferir a minha fé. Isso deveria ser tratado com respeito e não como julgamento por parte de outras pessoas, no caso. Do ponto de vista médico, cada caso precisa ser analisado com responsabilidade. Nenhum tratamento pode ser escolhido apenas por vontade, sem segurança e sem indicação técnica. Mas também é verdade que o cuidado em saúde precisa considerar o paciente como pessoa.
Quando há alternativas possíveis, a equipe médica e o sistema de saúde devem buscar caminhos que preservem a vida sem desconsiderar completamente os valores do paciente. A medicina não deve impor medo, ela deve construir confiança. Eu tenho medo, acho que todo mundo teria, mas eu também tenho fé. E é a minha fé que me faz querer viver. Ela me dá força para continuar tentando viver. Às vezes parece que as pessoas acham que porque eu digo não à transfusão, eu estou dizendo não para a minha vida. Mas não é isso. Eu estou dizendo sim para a minha vida. Só que uma vida em que eu consigo viver com a paz de Deus e comigo mesmo. Saúde não é apenas um protocolo, é o cuidado com a pessoa. O Estado precisa agir com responsabilidade, mas também com sensibilidade. A fé, na verdade, ela não pode ser tratada como obstáculo à dignidade. O direito existe para proteger pessoas, principalmente quando elas estão vulneráveis. Eu só quero que meu filho tenha uma chance. Eu só quero viver, só isso. Viver sem abandonar a minha fé. Cauã representa mais do que um caso médico. Representa uma pergunta que atravessa a Constituição, os hospitais, os tribunais e as famílias. Até onde o Estado está disposto a ir para proteger uma vida sem apagar a identidade que precisa ser salva? Entre a fé e o SUS, não deveria existir abandono, deveria existir resposta, deveria existir equilíbrio, deveria existir humanidade.